Olha só, pessoal, na aula de hoje vamos mostrar na prática como realizar uma análise ergonômica do trabalho. Então fica comigo e acompanha. Olá, prevencionista. Eu sou Thiago Pegatin, sou professor e ergonomista. Se você já é inscrito no canal, seja mais uma vez bem-vindo. E se não é inscrito, esse é o momento ideal. Clica aqui no botão, se inscreve, ativa as notificações, acompanhe as nossas redes sociais, porque semanalmente nós publicamos aulas práticas, conteúdos voltados para a prática do profissional, para a prática do ergonomista, tá legal? Então, para você receber todas as notificações, acompanhe aqui no nosso canal do YouTube, acompanhe nas nossas redes sociais para ficar sempre bem informado, tá legal? Bom, pessoal, aqui no slide então, como eu disse, nós vamos mostrar hoje na prática como realizar uma análise ergonômica, os pontos principais, né, de uma avaliação, mostrar no posto de trabalho uma avaliação prática realmente, e o nosso foco vai ser mostrar como que a gente constrói um diagnóstico, né? Passando pela avaliação qualitativa, brevemente pela avaliação quantitativa, mas como que a gente passa, né, de uma descrição da atividade para a identificação do perigo, a classificação do risco e assim você conseguir fechar o seu diagnóstico, tá legal? Então o nosso foco da aula é justamente esse. Para quem nos acompanha, a gente fala sempre muito sobre o nosso método, né, que a gente chama de método HELP. E ele é composto de quatro etapas, né? Então, na etapa 1, a gente vai falar sobre a demanda e a formação dos grupos similares de exposição, ou dos grupos homogêneos de exposição. Depois, a gente vai passar para a avaliação qualitativa, tarefa e atividade. E aí, consequentemente, nós já vamos formular o nosso diagnóstico. Na etapa 3, a identificação e a priorização dos riscos. Daqui, nós vamos sair com o diagnóstico formado e com o risco, né, dizendo se esse risco se ele é importante ou não, se ele precisa de tratamento ou não, e assim por diante. E a etapa 4, que é o plano de ação. Nós não vamos focar essa aula na elaboração de um plano de ação, mas eu vou mostrar no relatório como que a gente pode deixar isso anexado à nossa análise ergonômica do trabalho, tá legal? Então, o posto que eu vou mostrar para vocês, a análise que eu vou mostrar para vocês, é de uma situação de trabalho num frigorífico, num abatedouro de aves. Essa atividade é conhecida como descarte do dorso, né, do frango, e a demanda surgiu, né, posteriormente a uma ação fiscalizatória. Então, o auditor solicitou a análise ergonômica do trabalho, a empresa foi atrás, né, do profissional, buscou a gente para poder realizar essa avaliação, então a demanda partiu daí. Nesse setor especificamente, é uma atividade simples, eu escolhi realmente uma atividade bem pontual para que a gente possa entender exatamente essas nuances da atividade e do diagnóstico. Num segundo momento, a gente vai desenvolver com atividades mais elaboradas, né, com atividades um pouco mais difíceis, mas aqui então, basicamente, o que esse trabalhador faz? Ele recolhe o dorso do frango, que já passou pelo setor de cortes, a gente já vai ver no vídeo isso, e ele vai transportar até uma área que é chamada de chute, onde vai ser descartado e vai ter um processo com essa carcaça do frango, tá bom? Então aqui o setor, né, o GSE é o descarte do dorso, nós temos lá 8 pessoas, todos eles são auxiliares de produção e a partir dessa avaliação é que a gente vai passar para a nossa análise ergonômica, tá legal? Então vou pegar aqui os aspectos principais e agora vamos lá para o Kinovia para a gente poder visualizar esse vídeo e também fazer a nossa coleta de imagens, tá legal? Bom, pessoal, agora estamos aqui no Kinovia. Eu vou abrir a imagem, né, que a gente vai avaliar, que ela é chamada de descarte. Eu vou deixar rodando essa avaliação, vou falar alguns pontos importantes para a gente poder utilizar no nosso relatório de avaliação, tá bom? Então vou dar um play aqui. Para vocês entenderem melhor então essa atividade, se vocês repararem, né, os frangos estão caindo por uma calha, então ele está sendo transportado, está vindo pela nória transportadora, ele já passou pelo setor de cortes, foi retirado o peito, retirado a asa, retirado a coxa, enfim, foi retirado as partes necessárias, e essa aqui é aquela carcaça do frango que sobrou. Isso vai ser recolhido, isso vai ser levado para um outro setor que é chamado de chute, e ele vai passar por um processo ali também que ele é utilizado para um outro subproduto, tá bom? Então, basicamente, o que as pessoas fazem, né? Tá vendo que aqui ele está posicionando as caixas, que está recolhendo essa carcaça de frango, ele traz até aqui essa parte do setor e ele vai girar essa caixa, né? O que ele vai fazer aqui agora, ó, ele vai girar essa caixa nessa calha. Vejam que tem uma outra pessoa aqui, que essa aqui é o setor do chute, né, que eles chamam. Ele está puxando com uma espécie de rastelo, depois isso é aspirado, é puxado por uma sucção,
para um outro processo que acontece ali, tá bom? Então nós temos esses trabalhadores que ficam nesse setor aqui de cima, que é um setor de cortes, e ali embaixo, se vocês repararem, tem outras pessoas trabalhando também num outro setor de cortes. Ao total, mais ou menos 8 pessoas trabalham fazendo essa atividade diariamente. Dependendo da demanda, pode ter um pouco mais ou um pouco menos, tá bom? Mas em geral são 8 pessoas que fazem essa atividade. Vejam que vocês vão reparar em determinado momento, aqui em cima eles estão utilizando somente a caixa de cima, o que é uma vantagem, a gente vai ver lá no uso da ferramenta, tá? Então, utilizando só a caixa de cima, ele não tem tanto deslocamento com a coluna vertebral, né? Agachar para pegar lá o nível do solo. Mas, dependendo de como ele está fazendo o recolhimento dessas carcaças, que é o caso desse funcionário aqui, ó, ele veio com 5 caixas. Então, ele vai utilizar aqui, ó, deixa eu só voltar o vídeo aqui, a gente já vai notar, ele já descarregou uma caixa lá na calha, aqui no cantinho, ó, ele está fazendo o giro de outra caixa, e ele vai continuando, ó. Agora é a terceira caixa. E a quarta, então ele veio com 4 caixas cheias. Ele só não vai utilizar, vocês vão ver que a última aqui de baixo está vazia, então essa última está vazia. Isso é um procedimento que, primeiro, é fora do procedimento padrão, mas por que as pessoas fazem? Porque elas otimizam a sua atividade. Ela acha que ela vai ganhar tempo trazendo mais produtos de uma vez só, porque ela pega de setores mais distantes. Aqui, o pessoal que está operando nessa calha pertinho do chute, ele tem um deslocamento pequeno. Aquele outro está recolhendo de vários outros locais. Não é exatamente essa mesma atividade. Então, por isso que ele traz mais caixas para poder otimizar a sua atividade e andar menos pelo setor, tá bom? Uma outra coisa que vocês vão reparar é que tem um degrau aqui, ó. Então, quem é da área de segurança, principalmente, né, que está focado muito na questão dos acidentes, vai reparar que aqui tem uma situação de perigo, né, que pode causar, sim, algum tipo de acidente, principalmente porque ele está carregando a caixa. Então veja que apesar de não ser exatamente da questão ergonômica, isso vai influenciar diretamente na qualidade do transporte de cargas. Ele vai ter que fazer uma sustentação um pouco maior, porque ele vai ter que fazer, além do peso, né, da biomecânica, ele tem que prestar atenção para poder não cair. Outra coisa que interfere diretamente, esse piso ele é relativamente liso, levemente escorregadio. Então é importante a gente anotar isso, porque também faz com que as pessoas tenham um esforço um pouco maior na hora de fazer o transporte de cargas, porque também tem que controlar essa carga. Então são fatores que vão influenciar diretamente nesse posto de trabalho, tá bom? Então uma vez que a gente entendeu aqui, vamos só recapitular algumas estratégias. Nesse primeiro ponto aqui, eles utilizam, aqui ele já encheu 2 caixas, ó. Eles utilizam, dependendo da demanda, né? Ele vai encher uma quantidade de caixas, vai arrastar até a beiradinha, né, do setor, até o final do setor, para fazer esse giro em cima dessa calha. Lá embaixo também eles fazem isso, só que acabam trazendo mais caixas cheias, porque eles precisam otimizar a sua atividade, tá bom? Eles ficam aqui nessa atividade por 8 horas por dia, então eles ficam o dia todo fazendo isso, tá? Nesse frigorífico em específico, nós não tínhamos rodízio programados para essas pessoas. Tá? Então eles ficavam às 8 horas nessa atividade. Ficam ainda. Tá? Outra coisa, nós identificamos que o chão é escorregadio e aí nós temos um degrau aqui também que pode dificultar essa movimentação manual de cargas. Tá bom? Hoje o que eu vou fazer aqui com o software? Eu vou registrar somente algumas imagens, tá? Em relação à atividade, mas eu não vou entrar a fundo em como nós podemos utilizar o Kinovia, porque aqui a gente poderia utilizar para verificar ângulos, para verificar o ciclo de trabalho. Eu tenho algumas informações dessas já que vão servir para a gente ali na frente, tá bom? Mas aqui eu poderia contar, por exemplo, por minuto, quantos levantamentos são executados. Na hora de fazer o levantamento, qual a altura que ele faz a pega inicial e a pega final. Eu posso colocar essas informações todas nas imagens, tá? Aqui eu vou, de qualquer maneira, eu vou registrar algumas imagens só. Então eu vou pegar essa imagem geral aqui, que é do frango caindo e ele substituindo essa caixa, tá? Vou registrar aqui, ó. Tinha algumas imagens até salvas aqui, eu vou substituir com imagem 1, tá? Depois eu vou deixar rodar um pouquinho. Vou registrar um transporte de cargas. Vou pegar desse trabalhador aqui, ele vai fazer, ó. Então vou pegar aqui essa pega inicial dele, ok? Vou colocar aqui como imagem 2, transporte de cargas. Vou pegar o momento em que ele faz o giro, que ele vai fazer o descarte, tá? Então aqui, ó, ele já vai fazer esse giro, esse descarte.
perdi. Vou voltar aqui um pouquinho. Isso. Aí. Vou registrar essa terceira imagem. Ok. E aí eu vou registrar também uma imagem para o meu relatório dessas pessoas descendo esse degrau. Tá? Inclusive, ó, esse aqui vai ficar melhor. Tá? Aqui, ó. Fazendo o giro. Vou substituir aqui no caso da imagem 3. Pronto. E eu vou pegar uma pessoa fazendo a descida do degrau, porque eu acho que é um fator bem importante da gente registrar, da gente colocar no relatório, porque além do risco de acidente, isso também interfere no esforço que ele faz para a movimentação manual de cargas, tá bom? Vou pegar aqui ele descendo o degrau e vou salvar como imagem 4 degrau. Substituir, sim. Beleza, pessoal. Então aqui eu utilizei para esse fim, registrei umas 4 imagens, você pode fazer quantas você achar necessário. Não acho necessário a gente fazer muitas imagens, né? Até porque é uma atividade extremamente repetitiva. Nós não temos muita diferença disso aqui, isso aqui acontece o dia todo. É claro que quanto mais diversificada, quanto maior a variabilidade da tarefa, talvez mais você precise fazer registros de imagens, tá bom? Então aqui no Q9 basicamente é isso. E agora eu vou lá para o relatório com vocês, lá na planilha, para inserir todos esses dados e mostrar uma novidade aí para vocês, tá bom? Bom, pessoal, aqui na planilha então vamos preencher o nosso relatório, vamos ver como que ele vai ficar. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês o aplicativo que a gente vai disponibilizar para os nossos membros da formação de ergonomistas, né? Tá muito simples, mas é basicamente o que a gente já fazia com o nosso método, a gente só está otimizando para que fique melhor para todos vocês, tá bom? Então aqui no caso da capa, né? Basicamente é só preencher aqui o nome da empresa, quem é o profissional responsável, né? O nome da sua empresa. Então aqui é basicamente só preencher os dados. Aqui a introdução, eu não vou passar sobre isso, mas isso aqui é basicamente falando o porquê de se realizar uma análise ergonômica, o que é uma análise ergonômica, o que é uma análise ergonômica preliminar, tá bom? Aqui os dados da empresa, né, para cadastrar, também vou pular essa parte, não tem necessidade de a gente ficar perdendo tempo aqui, perdendo tempo entre aspas, né? Aqui a parte de responsabilidade técnica, também não vou focar nisso, mas é basicamente informar quem é o profissional responsável pela elaboração da análise ergonômica, se for uma empresa também os dados da empresa, tá bom? A metodologia explicando como que nós fazemos, né, ou por que nós fazemos a identificação do perigo, como classificamos a probabilidade, a severidade, se existem meios de controle. Então os nossos alunos já conhecem essa metodologia, aqui a gente só está explicando, né, inclusive vocês já têm isso na planilha de vocês, tá? Vamos cadastrar então o nosso grupo homogêneo de exposição. Eu vou colocar uma sequência numérica aqui, mas poderia ser qualquer número, tá? Então vou colocar aqui o primeiro grupo homogêneo. Então a descrição do ambiente, né, a gente colocou que ele faz, que seria basicamente aqui a descrição das tarefas também. Então ele faz recolher o dorso do frango e descartar na operação do chute. Tá? Essa é a tarefa dele, né? É basicamente o que ele faz ali no dia a dia, tá bom? Aqui na descrição do ambiente, é claro, você deve, né, e pode colocar mais dados. Eu não vou entrar aqui, mas, por exemplo, as dimensões do ambiente, se é iluminação natural ou artificial, ventilação e assim por diante, tá? Ali o setor é o setor de produção cortes, então é a área de corte, tá? As funções ali, todo mundo, eles são auxiliares de produção, mas poderia ter aqui várias funções, né? E o número de trabalhadores são 8 pessoas, tá? E esse número também anda variando por conta da demanda, né? Mas é basicamente isso que nós temos lá. Então, aqui se eu tiver um segundo setor, tá? Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. Então, vou pegar o exemplo do setor de cortes ali. Então, realizar, por exemplo, o corte das asas, tá? Então aqui seria produção, cortes também, ok? Ali também auxiliares de produção. Lá também nós temos algumas pessoas que são práticos de produção, ok? E aqui no corte das asas temos mais lá. Vou colocar um número qualquer aqui, por exemplo, 12 trabalhadores. Então você vai preenchendo aqui todos os seus grupos criados
para a sua análise ergonômica, tá bom? Então eu vou voltar aqui para o menu e agora vamos cadastrar os dados que nós encontramos na nossa avaliação ergonômica. Então eu vou pegar aqui o primeiro, né, GSE que eu peguei, foi recolher o dorso, né, descartar na operação de chute. Opa, deu um pequeno errinho aqui, não tem problema. Qual é o primeiro perigo que nós identificamos, tá? Então, na verdade, o primeiro e principal, tá? Qual foi a maior dificuldade? Está relacionado a levantamento manual de cargas, tá? Então, esse é o principal perigo que nós encontramos ali na atividade, tá bom? Nós vamos classificar aqui os perigos de acordo com a necessidade pontual. Então, por exemplo, o degrau ele também está relacionado à dificuldade da movimentação manual de cargas, mas ele pode ser um outro perigo, porque ele está relacionado, por exemplo, ao acidente, tá bom? Então nós vamos fazer isso para que quando a empresa vá fazer a sua adequação, o seu plano de ação, isso esteja dentro do seu planejamento e isso se torne mais adequado ao investimento, né? Então eu tenho que atacar aqui primeiro, aqui depois e assim por diante, tá bom? A fonte, né? Ali, o próprio processo de trabalho e o maquinário, eles são fontes importantes, tá? Ali, principalmente por quê? Porque existe uma necessidade da tarefa em fazer isso manual. Porque, por exemplo, se eu tivesse isso, já pensando na solução, ó, se eu tivesse isso sendo descartado diretamente lá naquela calha, lá no chute, eu não teria a atividade de levantamento manual de cargas, tá? Então aqui eu vou colocar como o próprio processo de trabalho. O motivo, né, aqui atividade exige movimentação manual de cargas devido ao layout do posto, tá bom? Efeito potencial, tá? O efeito potencial seria o que pode causar, né, esse tipo de atividade. Então vejam que normalmente as atividades relacionadas ao levantamento manual de cargas, elas podem trazer consequências para a coluna vertebral. Eu não costumo colocar nas minhas avaliações ergonômicas a consequência como a doença, né? Eu não vou colocar, por exemplo, aqui que vai causar uma hernia de disco, eu não vou colocar que vai causar, por exemplo, uma distensão muscular. Até poderia, tá? Conheço colegas que fazem isso, mas o que principalmente eu vou colocar? Uma sobrecarga fisiológica, fadiga, desconforto, porque isso pode ser relacionado a N fatores. Eu sei que fica um pouquinho aberto e alguns profissionais não gostam disso, mas realmente a sobrecarga fisiológica, ela denota, né, que pode acontecer uma consequência de acordo com essa atividade que está sendo realizada, tá bom? Então o efeito potencial é o dano que pode acontecer. Vamos lá, para a nossa classificação de risco. A probabilidade, tá? Eu não vou entrar a fundo no porquê de cada um dos números, mas ele fica aqui às 8 horas, então ele tem uma probabilidade maior, ele fica aqui o dia todo fazendo essa atividade, tá bom? A severidade, ela não é uma situação de condição iminente em termos de gravidade, né? Não é uma gravidade, por exemplo, que leva à morte, que leva o afastamento imediato, mas ela pode sim causar desconfortos, distúrbios, então aqui seria 2, tá bom? Aqui os controles existentes, existe um procedimento, tá pessoal, que eu mostrei para vocês ali. Eles são orientados a realizar com aquela última caixa, né? Mas como a gente viu, eles acabam utilizando as de baixo justamente por conta do tempo, para otimizar o seu tempo. Então, existe um controle, mas ele é muito básico, ele é muito informal, tá? Então, eu registro isso, mas ele não é totalmente efetivo, tá bom? Então aqui seria 1. Se ele fosse um controle totalmente efetivo, aqui poderia ser 3. Veja que aqui já mudou o risco totalmente, tá? Então o controle é uma orientação, na verdade é mais que uma orientação, tá? É um procedimento de utilizar caixas sobrepostas, tá bom? Então significa colocar uma caixa em cima da outra para poder utilizar a de cima. Nesse caso aqui, precisa realizar a avaliação ergonômica? Por que nós temos esse item aqui? Porque se você estiver realizando uma avaliação ergonômica preliminar, você vai indicar em cada uma dessas situações
se precisa aprofundar essa avaliação ou não. Ou se você para aqui e já passa para o inventário de riscos. Tá legal? Então aqui nesse caso sim, e nós já vamos estender isso, já vamos realizar essa avaliação também, tá bom? E no caso aqui a recomendação. Nós teremos algumas recomendações aqui. Eu vou tentar dividir porque depois no plano de ação a gente pode fazer isso de uma maneira bem mais específica, inclusive, tá bom? Mas aqui, ó, a recomendação ideal, o que seria? Que aquela nória, né, aquela calha que tá descartando ali naquela operação, ela já jogasse diretamente dentro da operação de chute. Tá? Então, o descarte diretamente no chute, eliminando a movimentação manual. Tá? A movimentação manual. Isso seria o ideal, porque aí você elimina o risco relacionado à movimentação. Mas nós não podemos só pensar no que é ideal, nós temos que pensar no que é possível. E aqui o que é possível, né? E eu vou colocar aqui como informações, né? Na verdade, recomendações adicionais. Porque aí a empresa pode ir atacando isso até ter um projeto, por exemplo, de uma modificação desse setor, tá bom? Então aqui, utilizar apenas caixas em uma altura acima do joelho, mais que 50 centímetros do solo. Então, o que eu estou dizendo aqui, não é para utilizar, não é para realizar levantamentos abaixo do nível do joelho, para que você não tenha uma flexão de coluna tão acentuada, tá bom? E também, não utilizar mais que 4 caixas empilhadas. Nós vimos ali no vídeo que nós tínhamos 5 caixas empilhadas, né? Então começa a ficar muito alto a elevação, começa a chegar na altura do nível dos ombros. Então o ideal é que seja no máximo 4 caixas, tá bom? Aqui nós teríamos outras recomendações, tá legal? Eu vou limitar aqui, mas nós teríamos, nós poderíamos, né, colocar aqui recomendações relacionadas à educação e treinamento. Nós poderíamos colocar aqui em relação ao tamanho da caixa. Nós podemos fazer N observações aqui, tá bom? Uma outra coisa que nós vamos anotar aqui, e é para o mesmo GHE, tá? Nós não cadastramos um segundo GHE ainda. Então aqui é no mesmo GHE, o GHE 1. Só puxou os dados que a gente já tinha cadastrado lá. Então o segundo item aqui, que eu também vou anotar aqui como sendo importante, é o layout inadequado. E aqui nós temos como fonte, né? Deixa eu encontrar aqui, que vai ser o próprio layout, mas não, desculpem, pessoal, deixa eu só mudar aqui, ó, em relação ao perigo, tá bom? O perigo também vai ser a movimentação manual de cargas. Opa, cadê? Deixa eu encontrar aqui. Levantamento manual de cargas. Só que aqui a fonte é o próprio layout, tá? Então aqui nós temos um degrau entre os dois setores. O degrau é o motivo que o porquê isso se torna um perigo, né? Então isso vai dificultar a movimentação manual de cargas e pode levar a um acidente. Então aqui o efeito potencial é um acidente, tá legal? A probabilidade também é alta, porque ele está ali o dia todo. A severidade é basicamente a mesma, tá bom? E aqui controles nós não temos nada, nós não temos nenhum mecanismo de controle para esse tipo de risco apontado, tá bom? Então aqui nós não temos nenhum. Nós temos um controle em relação às caixas, para o degrau nós não temos. Então aqui, para esse risco, precisaria ter uma AET? Não necessariamente, tá? Então a recomendação é a adequação do layout, eliminando o degrau. Adicionalmente, o que nós podemos ter? Adicionalmente, educação e treinamento. Porque é importante, tá, pessoal, que nós façamos a orientação das pessoas
que elas estejam orientadas realmente em como fazer essa movimentação, prestar atenção no degrau, porque não necessariamente a empresa vai resolver o problema de imediato. Então é importante que as pessoas tenham essa conscientização, tá bom? Então veja, eu preenchi aqui dois perigos, nós poderíamos ter aqui, como disse, mais GSEs, né? Então eu poderia ter aqui, por exemplo, ó, no segundo aqui, realizar o corte das asas. Aqui eu viria, opa, desculpem, deixa eu voltar aqui. Selecionaria o segundo setor e assim por diante nós teríamos N outros perigos sendo colocados aqui. Então, para cada atividade de trabalho, quando eu for fechar o diagnóstico, eu vou ter uma série de perigos, né, para aquela situação, porque é importante que eu mostre para a empresa como ela deve atacar e como ela deve resolver os seus problemas. Vejam que tudo isso pode ser resolvido se aquela calha jogar diretamente lá na operação do chute. Você não vai ter esse degrau como sendo um problema, você não vai ter a movimentação manual de cargas, porque você eliminou o trabalho de levantamento de cargas. Então aquela é a situação, é a solução prioritária. E aí, adicionalmente, você pode ir colocando outras recomendações, tá bom? Então, pessoal, uma vez que nós preenchemos, né, todos os nossos grupos, já lançamos lá quais são os perigos, os motivos, nós vamos trazer tudo isso para uma planilha, como se a gente tivesse lá já preenchido nosso banco de dados, e agora nós vamos fazer a parte final da nossa avaliação, tá bom? Tem bastante coisa para fazer ainda, não é bem a parte final, mas é a parte mais importante, o coração da nossa avaliação. Então vamos aqui em perigos e riscos. Como eu já tenho tudo cadastrado lá, aqui o que eu vou fazer? Eu vou selecionar. Então, o que nós cadastramos lá é o GSE número 1. Então veja que quando eu colocar aqui, ó, ele já me trouxe quais são as funções, né, o setor, aqui a caracterização desse GSE, o número de pessoas expostas e inclusive aqui, né, na avaliação de perigos e riscos eu já tenho essa caracterização, o levantamento manual de cargas com a fonte do processo de trabalho e do layout, aqui a classificação de riscos, moderado e substancial, e aqui embaixo já com as recomendações, se eu preciso ter essa avaliação ergonômica, né, do setor ou não, e as recomendações que já vão fazer parte do nosso plano de ação, tá bom? Aqui então, vejam qual que é a grande sacada, né, pessoal? Se eu colocar aqui, ó, esconder análise ergonômica, a minha avaliação ela acaba aqui. Tem essas imagens aqui, mas elas não vão aparecer no relatório, tá bom? Então aqui eu tenho pronto a minha análise ergonômica preliminar. E aí eu já vou ter, por exemplo, o meu inventário de riscos que a gente vai mostrar lá na frente no relatório, tá bom? Se eu for desenvolver a análise ergonômica, por isso essa importância aqui, eu vou colocar como exibir a análise ergonômica. Mas veja, isso aqui é a estrutura do meu aplicativo, tá? Eu estou mostrando para vocês como que vocês podem operacionalizar na prática de vocês. Então, a partir daqui, eu vou avaliar com mais cuidado, com mais qualidade, esses perigos que foram identificados aqui, tá bom? Nós já fizemos isso, basicamente, na nossa avaliação lá no Kinovia, né, com as imagens. Mas, basicamente, aqui eu vou descrever a demanda e o funcionamento da empresa, vou falar sobre essa questão dos setores, como que é dividido, a relação de um setor com o outro, né? Então, aqui eu vou fazer toda essa caracterização da minha atividade de trabalho. Aqui, em seguida, né, análise da atividade das situações, eu vou descrever tudo aquilo que a gente falou, como eles recebem essa carga, como eles levam até a operação do chute, como que ele faz esse descarte, a questão da movimentação manual de cargas, quantas vezes isso acontece ao longo do dia, qual é o peso da carga. Então, só para vocês terem uma ideia, essa atividade que a gente analisou, cada operador faz basicamente 3 levantamentos por minuto, tá bom? Ele faz isso, como a gente já comentou, 8 horas por dia. Na verdade, um pouquinho menos, tá? Mas eu vou colocar aqui 8 horas por dia, depois na planilha a gente vai entender. Cada caixa daquela pesa mais ou menos de 15 a 20 quilos, né? Nós fizemos uma avaliação, coletamos amostras, então o peso médio da caixa é de 15 quilos, tá bom? Por exemplo, a pega da caixa, você vai analisar se é boa ou se é ruim, assim por diante. Então aqui na análise da atividade, você vai descrever, vai fazer a sua avaliação qualitativa. Quanto mais completo for aqui o seu relatório, melhor para quem está fazendo a leitura desse seu documento, tá bom? Aqui para complementar, né, o registro de evidências. Aqui, olha, né, para a gente facilitar, vou colocar aqui alterar a imagem de um arquivo. Vou selecionar aqui ó, a imagem 1. A segunda aqui, vou colocar a imagem 2.
transporte de cargas, a terceira, a imagem 3, e aqui a quarta imagem, tá? Que vai ser aquela parte do degrau, tá bom? Aqui eu vou colocar como na legenda visão geral do posto. Aqui levantamento de cargas. Aqui também é levantamento de cargas. E aqui no último, degrau no setor. Tá legal? Então fiz aqui o meu registro de evidências, fiz a minha avaliação qualitativa. Nesse caso aqui, nós temos ainda uma grande possibilidade, que é usar a ferramenta para avaliação de levantamento de cargas, que é o NIOSH. Nesse caso aqui, eu não vou entrar a fundo em como nós fizemos essa avaliação. Eu vou mostrar rapidamente, só para ver como vocês podem utilizar no relatório de vocês, tá? Mas toda vez que tem levantamento de cargas, eu gosto de utilizar um método quantitativo. Quando tem movimento repetitivo, eu gosto de usar um método quantitativo para algumas posturas. Mas veja, pessoal, que o nosso diagnóstico ele já está construído, né? Tanto na análise qualitativa que nós fizemos, nós já identificamos quais são todos os problemas existentes ali, já fizemos a nossa avaliação de risco, mostrando os perigos, os motivos, as consequências disso, mas é importante, né, sempre que possível, a gente utilizar um método quantitativo. Nesse caso aqui, eu vou mostrar rapidamente como que a gente usa o método NIOSH, e agora vamos ali para outra planilha rapidinho, mostrar o que a gente fez e depois como que eu vou colocar nesse relatório aqui, tá legal? Então aqui, pessoal, no NIOSH, né, eu fiz algumas, nós estamos aqui utilizando, na verdade, mais a ISO, né, 11.228.1, que usa o NIOSH como base, mas eu estou fazendo a aplicação composta, tá? E imaginando que ele tem realmente diferentes alturas, porque a gente viu que ele pega uma hora em cima, outra hora ele pega mais embaixo, então você vai mudando as alturas, então consequentemente nós precisaríamos aplicar a ferramenta composta, tá bom? Então eu coloquei aqui na altura inicial do levantamento, basicamente 3 alturas, que são as mais frequentes, a partir de 30 centímetros em relação ao solo, a outra com 60 e com 90. Como eu disse, não dá para a gente explicar exatamente, né, como faz a utilização do NIOSH nesse vídeo, porque ele já vai ficar muito grande, tá bom? Mas eu vou passar rapidamente isso. Então, claro que quando ele faz a pega na parte de cima e já coloca na bancada, a distância percorrida, né, em termos de movimentação, ela é muito menor. Quando ele pega lá quase ao nível do solo, né, naquela primeira caixa, e leva até a bancada, a distância que ele percorre com a carga é maior. Então, por isso, essas distâncias diferentes aqui, tá? 70 centímetros, 40 e 10 centímetros. A distância horizontal, que é basicamente a distância que ele faz a pega da caixa, né, em relação ao centro do corpo, é de mais ou menos 25 centímetros. Em geral, eles não fazem rotações de tronco. Eventualmente a gente vê sim uma rotação, mas não é atividade comum, ele acaba virando em bloco, principalmente porque ele tem que descer aquela escada, né? Então aqui a angulação a gente não qualificou. A pega da caixa é uma pega boa, ela não é ruim. E aqui para cada uma dessas tarefas, eu coloquei que ele faz aproximadamente 2 horas ao longo do dia de movimentação, tá bom? Cada uma dessas alturas ele faz basicamente uma vez por minuto, então ele faz 3 levantamentos por minuto. Então é por isso que eu dividi um levantamento aqui e um aqui, sugerindo que ele faz isso com caixas em alturas diferentes, tá bom? Como que a gente chega a essa frequência, né? Quantas vezes isso acontece? Analisando a atividade e marcando na sua folha de coleta, tá bom? Então eu vou ver lá, por exemplo, em 1 hora ele fez X levantamentos, então consequentemente ele faz X ações por minuto. Então é muito simples a gente fazer isso, né? Mas você precisa de um tempo de amostragem, por isso a importância, né, de colocar no Quinovia, acompanhar os ciclos de trabalho, fazer a verificação, né, de como que ele faz essa movimentação. Então isso tudo é importante, tá? Para que a gente possa preencher o relatório. É fácil, tá, pessoal? Não é uma coisa de outro mundo. A planilha, né, ela auxilia nisso, ela vai facilitar o nosso preenchimento. Mas é importante, como eu disse, que você vá para campo entendendo todas essas variáveis para que você faça um trabalho de qualidade, tá bom? O peso do objeto, né, de aproximadamente 17 quilos. Então vejam que, nesse caso aqui, o índice de levantamento composto da tarefa,
ele deu como 1.2, então o risco moderado, a tarefa precisa ser redesenhada. Mas vejam que olha que interessante, né? Como a análise ergonômica é uma via de mão dupla, né? A gente vai, volta, faz a avaliação da tarefa, volta, faz a avaliação da atividade. Então, muitas vezes isso acontece. Eu percebi aqui, ó, que se eu tiver a caixa tiver em alturas maiores, o meu levantamento, né, o meu limite de peso recomendado, ele ficou certo. Ele está dentro do que é permitido. Ó. Então, para essa altura e para essa altura, ó, respectivamente 18 quilos e 19,3. Então, se a caixa tiver 17 quilos e ela tiver numa altura adequada, sem que eu precise fazer deslocamentos muito grandes, eu tenho uma tarefa que está adequada. Então, vejo que aquela orientação que a gente colocou lá atrás, né, de utilizar as alturas adequadas, ela vai impactar diretamente aqui, tá? Mas como ele tem atividades em que ele pega muito em cima ou muito embaixo, então nesse caso o índice composto deu 1.2 e a tarefa precisa ser redesenhada. Então aqui deu um risco amarelo, um risco moderado. Eu não lembro exatamente o que deu na nossa planilha, mas agora eu vou voltar e colocar esses dados da ferramenta. Ah, inclusive só aqui embaixo, pessoal, aqui tem as orientações do método, né? E aqui tem a interpretação do risco. Ó. Então ele deu risco moderado para o levantamento de cargas e a massa cumulativa, que é o quanto de carga ele carrega ao longo do dia, isso aqui está em conformidade, ele não está ultrapassando os limites estabelecidos pela ISO, tá bom? Tá dentro do que é recomendado. E agora eu vou levar esses dados, eu não lembro exatamente o que deu lá, mas vejam, se é uma ferramenta que eu confio, que eu gosto de utilizar, se por exemplo eu chegar lá, a minha avaliação está diferente dessa, lá não deu, por exemplo, moderado, não deu amarelo, eu vou lá e mudo a minha classificação de risco, porque é uma ferramenta, um método, né, que me traz um dado bem importante, tá bom? Mas então eu vou pegar aqui toda essa avaliação. A gente pode exportar isso como PDF, tá? Mas eu vou copiar diretamente aqui e vou colocar aqui na minha avaliação. Eu vou colar aqui como uma figura, tá? Para ficar melhor no meu relatório. Ok. Então já tenho aqui o método. Vou só reduzir um pouquinho o tamanho dele. Vamos ver o que deu aqui, ó. Vou deixar pequenininho. Aqui para vocês vai ficar um pouquinho pequeno, tá, pessoal? Eu vou aumentar, tá? Depois, na hora de gerar o relatório, eu diminuo. Então aqui no caso, como eu comentei com vocês, deu um risco amarelo moderado, né? Vamos ver na nossa classificação de risco, ó, levantamento manual de cargas também tá como moderado. Então, uma avaliação casou com a outra, mas vamos supor que fosse aqui substancial, tá? Que nem deu esse de baixo aqui do degrau dos setores. Eu provavelmente faria alguma mudança ali para que as duas ferramentas, né? Na verdade, para que a minha identificação de perigos e riscos, ela fique congruente, ela fique coerente com essa minha avaliação do método, né? Do NIOSH, da ISO, enfim, da ferramenta que eu estiver utilizando, tá bom? Então, para gerar o relatório, eu vou só diminuir um pouquinho aqui, ó, para caber dentro de uma página, tá legal? Opa, diminui muito. Vou diminuir aqui para caber dentro de uma página. Então, a avaliação complementar foi com a ISO. E aí, beleza, nós temos aqui pronto. Se eu quiser fazer uma outra planilha, né? E aí só mostrando um pouquinho do aplicativo e não da análise ergonômica, ó, só eu colocar aqui como inserir planilha, e aí eu já vou fazer o preenchimento de uma nova planilha aqui de análise ergonômica, tá legal? Então aí eu acho que isso facilita muito o nosso trabalho. E é muito interessante quando a gente economiza tempo, né? Para a elaboração do nosso relatório. Beleza? Então, basicamente é isso. Como eu disse, isso aqui é o coração da nossa avaliação. Vou voltar lá para o menu inicial. Se eu tivesse feito a avaliação ambiental, colocaria aqui os certificados, a foto do equipamento, né, do instrumento que eu utilizei. As recomendações gerais eu vou deixar, que é importante, né? Educação e treinamento, adequação tecnológica. Recomendações administrativas. Para esse caso aqui não cabe, tá? Mas tem aqui bastante coisa relacionada às NBRs, altura de cadeira, como deve ser. Então isso aqui não vai caber no meu relatório. E as referências, eu não vou mudar nada, mas caso o ergonomista queira alterar aqui, é só alterar também, tá bom? Então aqui nós teremos algumas coisas interessantes, né? Na hora de elaborar o relatório, se eu estiver gerando uma análise ergonômica preliminar, então teoricamente eu não fiz nada daquilo lá, né, pessoal? Essa parte de baixo aqui, ó, eu vou esconder, eu nem precisaria preencher tudo isso.
foto, análise da atividade, é uma situação mais simples, mais sucinta que acabaria aqui, tá bom? E aí no meu relatório, eu vou gerar um inventário de riscos, tá? O inventário de riscos que vai ser gerado conforme a nossa necessidade, e isso vai já gerar automaticamente, tá bom? No meu caso aqui, no nosso caso, como a gente fez uma análise ergonômica do trabalho, nós vamos gerar um plano de ação. Então deixa eu só voltar aqui, deixa eu só atualizar os dados, tá bom? No nosso plano de ação, veja que eu já puxei todos os dados aqui, ó. Foi só atualizar, eu já consegui puxar tudo para cá, tá bom? Temos aqui todos os setores, aqui só não apareceu, mas aqui no relatório isso vai estar. Aqui em cima é só um textinho, tá? Que tem o GHE, o que é, o que não é cada um dos setores. Aqui tem o risco de cada um deles. A revisão, né? Quando foi elaborado, quando foi revisto. Aqui estão as recomendações. E aqui só é preencher quem é o responsável, qual é o prazo. Aqui se está em andamento, se está aguardando início, se está implementado. Que é um modo do gestor acompanhar essa elaboração, tá bom? Então aqui o plano de ação não precisa ficar preenchendo tudo de novo, né? Ele já traz aqui para mim prontinho para elaboração do meu relatório. Então tudo que eu for trazendo lá de riscos vai sendo puxado aqui para o meu relatório, tá bom? Então é basicamente isso, aqui é uma conferência dos ambientes e aí eu vou gerar o meu relatório. Então eu vou deixar a introdução, vou deixar as referências, as recomendações gerais, a recomendação administrativa já está aqui para esconder, senão eu colocaria aqui para exibir, mas eu vou esconder. Os certificados, aqui também, já gerei. As referências, ok, vou exibir também. Os certificados não temos aqui, então vou esconder. O inventário de riscos não temos, vou esconder. E aqui, o plano de ação eu vou deixar exibido. Então aqui eu vou gerar a minha análise ergonômica. Vou gerar o PDF, aqui já tinha uma, mas eu vou salvar em cima, tá bom? E aí eu estou gerando o meu relatório de análise ergonômica do trabalho, tá legal? Eu vou pegar aqui, abrir o relatório de tudo que a gente fez. Então aqui basicamente é o nosso relatório. Vou diminuir um pouquinho aqui para caber na página. Então tudo que a gente fez está aqui, ó. Identificação da empresa, responsabilidade técnica, a metodologia, né? Tudo que a gente falou, com os dados aqui no rodapé. Vamos continuando, ó, a metodologia. Aqui está a definição dos GHEs, então todos os grupos homogêneos já vêm para cá. A identificação e caracterização e análise de risco, então aquela planilha que a gente fez de avaliação de risco com as recomendações. Aqui, como nós fizemos, né, análise ergonômica, já tem na sequência aqui as fotos, a análise da atividade, inclusive com a ferramenta aqui que foi utilizada. As recomendações gerais que a gente escolheu manter na nossa avaliação. As referências e aí o nosso plano de ação que também foi puxado para cá, tá bom? Aqui na verdade só puxou o outro, mas isso aqui já não faz parte, tá bom? Vejam que então aqui a grande facilidade, né, de fazer um preenchimento com um instrumento adequado. O que eu queria mostrar para vocês é que nós precisamos ter uma análise da atividade e sair da nossa análise da atividade com um diagnóstico praticamente pronto, que a gente possa ter um diagnóstico já formado antes da aplicação de qualquer ferramenta, que a gente possa ter um diagnóstico com base nas nossas observações, na atividade real das pessoas. E aí nós utilizamos o instrumento, a ferramenta, o método, para justificar, né, para confirmar aquelas nossas impressões, e aí a gente pode ter um relatório bem ajustado, um relatório de ergonomia participativa que foi construído com os trabalhadores, porque é importante você conversar com as pessoas, né? Entender a dificuldade, porque naquela filmagem, por exemplo, nós não identificamos que o piso é escorregadio. Então nós só vamos conseguir lançar lá um perigo como piso escorregadio se a gente conversa com as pessoas e elas vão nos informar isso. Nem tudo dá para a gente ver na observação direta, né? Mas então é importante que a gente construa o nosso diagnóstico com base na atividade real das pessoas e aí independente da técnica, né? O que eu mostrei aqui é o nosso modelo de trabalho.
Você pode ter o seu modelo, mas é importante que a análise da atividade seja o centro do seu diagnóstico. E aí você vai utilizar a ferramenta A, B ou C, o método A, B ou C, mas uma vez que você tem a estrutura, você tem o seu método bem definido, não importa o caminho que você vai seguir, você vai chegar ao diagnóstico. Então é importante chegar ao final daquela avaliação e apontar se o risco, primeiro, se ele existe ou não, e depois se ele é importante ou não. Eu preciso tomar alguma ação? Será que naquele risco lá, né, naquela avaliação que eu fiz, se ele dá um risco trivial, eu preciso sugerir coisas mirabolantes? A empresa precisa gastar uma fortuna para resolver o problema? Provavelmente não. Eu posso até apontar que existe o risco, mas ela vai colocar no plano de ação para longo prazo, para quando tiver a oportunidade resolver aquele problema, ou de repente, numa adequação do layout, resolver tudo de uma vez. Mas é importante, eu acho, na minha visão, quanto mais definido esteja, né, o nosso relatório, quanto melhor, mais simples de entender o nosso relatório, melhor vai ser a possibilidade para a empresa em relação à proposição das ações, em relação aos problemas ergonômicos, tá bom? E a grande vantagem aqui é que a gente já pode ter não só o relatório de análise ergonômica, mas também trabalhar de uma maneira mais simples e mais sucinta o relatório de análise ergonômica preliminar, gerando o inventário de riscos ergonômicos, que é justamente esse documento aqui, né? O inventário de riscos, que aí você, por exemplo, você já tem aqui, ó, definido quais são as recomendações, se precisa elaborar análise ergonômica ou não, e aí você mostra para a empresa, ó, todos esses riscos foram mapeados, e aí aqui você pode desenvolver, você precisa desenvolver análise ergonômica, aqui não precisa, já vai direto para ação, aqui também não precisa, é só controlar esse risco e assim por diante, tá bom? Então a grande vantagem é justamente isso, nós termos a possibilidade de desenvolver os dois documentos seguindo exatamente a mesma estratégia. Tá legal, pessoal? Pessoal, desculpem pela aula extremamente longa, né? Mas vocês viram que deu para a gente ter uma ideia geral de uma análise ergonômica em uma aula, né? Então, essa é a grande vantagem de a gente ter um método estruturado que a gente consiga otimizar a nossa atividade de trabalho. Tá bom, pessoal? Eu gostaria de pedir, né, que se esse vídeo foi interessante, se ajudou de alguma maneira, não deixa aqui de deixar um gostei, de compartilhar esse vídeo com os amigos, manda para aquele pessoal, né, para aquele seu colega que está com dificuldades para realizar uma análise ergonômica, de repente para dar um insight, né, dar uma inspiração para que ele possa começar nessa área. E mais ainda, deixa aqui também seu comentário dizendo que ferramentas, que métodos, o que você gostaria de ver aqui no canal para que a gente possa trazer conteúdo sempre de qualidade que seja do interesse de cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Mais uma vez agradecer, deixar um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau!